Boa tarde a todos. Eu sou a Guta Nascimento, sou jornalista e, mais uma vez, é um prazer a gente dar início. Estamos voltando aqui do nosso break, desse evento, né, Marlene? Tivemos uma fala ótima do Dr. Frederico, que abriu o evento aqui para a gente. Tem muita coisa interessante para a gente conversar aqui hoje à tarde e a gente fica muito feliz com a presença de vocês que estão nos assistindo. Eu acho que um dos grandes méritos, Marlene, desses eventos que o Instituto Lado a Lado faz é colocar todo mundo na mesa, é colocar a sociedade civil, através do Instituto, que você lidera e representa, é colocar a comunidade médica, a comunidade científica e vocês que estão nos assistindo, pacientes, familiares, enfim. É muito interessante essa troca. E hoje é um dia muito importante. Acho que o evento teve uma coincidência, né, de cair junto com o veto, o qual nós já falamos, e vamos falar agora aqui à tarde, mas tem uma coisa que, do nome desse fórum, que tem duas palavras que são muito importantes e que eu acho que a gente vai falar muito hoje à tarde, que é prevenção e controle, né? O nosso tema é o cenário atual do câncer e as diretrizes fundamentais de uma política nacional de prevenção e controle, né? A gente precisa trabalhar esses dois pilares como sociedade civil também participando. Agora eu vou começar apresentando os nossos convidados desse primeiro painel, tá? Eu vou chamar cada um, apenas para que vocês identifiquem, e depois, sim, eu passo a palavra a cada um de vocês convidados, tá? A gente começa, pedir aí para cortar para o Dr. Rogério Scarabel, ele que é diretor-presidente substituto e diretor de normas e habilitação dos produtos da ANS, a nossa Agência Nacional de Saúde Suplementar. Seja bem-vindo, viu, doutor Rogério? Um prazer ter o senhor aqui com a gente essa tarde. Queria chamar também, acho que ela está conectada já, é a deputada Silvia Cristina, ela que é deputada federal e presidente da Frente Parlamentar em prol da luta contra o câncer. É muito bom, Silvia Cristina, ter você novamente com a gente. Nós que estivemos juntas no evento, né, em maio passado, nós estivemos num debate do Instituto Lado a Lado, o raio-x do câncer de ovário. É um prazer reencontrá-la e ter você com a gente novamente. Queria pedir também, dar boas-vindas ao Dr. Alexandre Ferreira Oliveira, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, ele é membro do Conselho Consultivo do INCA, doutor em cirurgia pela USP e membro do Global Forum of Cancer Surgeons. Seja muito bem-vindo, Dr. Alexandre. Boa tarde. Queria também apresentar e chamar doutora Maria de Fátima Dias Gaui, ela que é médica pela UFRJ. Um prazer, é minha universidade também, que completou 100 anos recentemente, no ano passado, né? Doutora Maria de Fátima. Ela é professora assistente de oncologia clínica da UFRJ, é médica oncologista clínica do Grupo Américas, é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, representante da Associação Médica Brasileira, a AMB. Então, um prazer em tê-la conosco. E, finalizando aqui a nossa rodada de convidados, a gente tem a doutora Liz Maria de Almeida, que é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também, especialista em Psiquiatria pela Instituição em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, outra entidade que muito nos orgulha, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo. Atualmente, a doutora Liz é a coordenadora de Prevenção e Vigilância do Instituto Nacional de Câncer, do INCA. Então, muito obrigada a todos vocês. Antes de começar, porém, antes da gente começar o nosso debate em si, eu queria transmitir um pronunciamento do Instituto Lado a Lado pela Vida sobre o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao PL 6330 do ano de 2019. Alguns de vocês podem ter se questionado por que o Instituto Lado a Lado pela Vida não divulgou o seu posicionamento sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro a esse PL na data de ontem. E nós, o Instituto Lado a Lado, decidiu fazer isso publicamente e ao vivo, hoje, durante a realização desse segundo Fórum Brasil, Câncer e Doenças Cardiovasculares, Desafios de Todos, pois a gente entende que não poderíamos ter oportunidade melhor e mais adequada a essa discussão tão atual e relevante para os mais de 50 mil pacientes oncológicos brasileiros que têm acesso a um plano de saúde.
A nossa primeira mensagem é de que discordamos totalmente da posição de veto do presidente da República a esse projeto de lei, que é o projeto que possibilita acesso aos pacientes que possuem plano de saúde aos tratamentos quimioterápicos orais aprovados pela Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, independentemente de suas inclusões no rol de procedimentos e tratamentos definidos pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Além dessa nossa posição, a gente ressalta que seguimos atuantes e trabalhando diariamente em prol dos pacientes oncológicos, ampliando as nossas atividades iniciadas em 2008, ano de nossa fundação. A maior prova de que não descansamos nunca é a realização deste fórum na data de hoje. O fato dele ocorrer 2 dias após a publicação do veto presidencial pode ter sido uma coincidência, mas comprova que estamos sempre alinhados com o momento em que as mais relevantes discussões e decisões que impactam diretamente a vida dos pacientes e da sociedade como um todo estão acontecendo. O Fórum Brasil ocorre hoje, mas a sua estruturação, a definição da sua agenda, os nomes dos convidados a participarem do debate foram definidos considerando os temas mais relevantes que interferem na saúde dos brasileiros. O Instituto Lado a Lado pela Vida não só discorda do posicionamento do presidente, como reitera o que foi dito pelo senador José Regufe, do Podemos, do Distrito Federal, que é autor do referido projeto de lei, de que faltou entendimento do presidente, pois não há nenhuma relação entre a sua aprovação com eventual crime de responsabilidade, uma vez que o PL gera 0 gasto público. Com relação ao posicionamento de que a aprovação do projeto de lei poderia impactar o consumidor, pois os planos de saúde seriam pressionados a aumentar o valor dos contratos dos participantes, o Instituto Lado a Lado pela Vida reforça o seu posicionamento de que a busca pelo equilíbrio financeiro deve ser constante. As análises de custo-efetividade e ainda os estudos de saúde baseados em valor devem ser considerados. É urgente a necessidade de avaliação, por exemplo, do tempo em que o paciente seguirá economicamente ativo ao ter acesso a tratamentos que causem menor impacto à sua qualidade de vida e que contribuam para o seu retorno mais célere às suas atividades cotidianas. Isso reduzirá custos com hospitalização, ações judiciais, benefícios do INSS com afastamento, entre tantos outros. O nosso entendimento é o de que, se a tecnologia é a melhor arma, digamos, para salvar a vida do paciente e prolongar o seu bem-estar, a equação financeira deve ser endereçada com ampla negociação junto às farmacêuticas e aos gestores públicos e privados, como estamos fazendo hoje nesse fórum, reunindo representantes do Parlamento, da Abrange, que é a Associação Brasileira de Planos de Saúde, da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e do Sindusfarma, que é o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, para discussões maduras e propositivas. Enquanto uma organização social que atua em prol do paciente, o Instituto Lado a Lado pela Vida tem sido voz ativa em afirmar que, na saúde, não é viável o tudo para todos, mas, sim, tudo para quem precisa, na hora certa. Então, Marlene, colocando isso, né? Vamos para o nosso debate. Vamos para o nosso debate. Queria começar... A gente, nessa primeira rodada, para cada um de vocês que compõem essa mesa, eu vou pedir a todos que vocês, em 5 minutos, que vocês façam uma radiografia dentro da perspectiva de vocês e do trabalho de vocês, do cenário do câncer hoje no Brasil. A gente sabe que, atualmente, a gente vive, né, o país com uma doença só, a Covid-19, e a gente sabe dos desafios enfrentados pelos pacientes, seja para um diagnóstico precoce, seja para tratamento do câncer na hora certa. A gente sabe também, vocês melhor do que todos nós, que o câncer é um problema de saúde pública e requer uma política nacional para sua prevenção e controle. Então, eu vou começar aqui pela ordem, começando com a deputada Silvia Cristina. Boa tarde. Você inicia para a gente, por favor? Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Que coisa gostosa, o Instituto Lado a Lado, como sempre, cumprindo com o seu papel, levando discussões tão importantes para todo o Brasil. Marlene, minha gratidão a você e toda a equipe do Instituto Lado a Lado pela Vida. Eu sou uma apaixonada, uma pessoa que tem realmente aplaudido as ações do Lado a Lado, e, mais uma vez, ter recebido um convite
é muito importante para mim, enquanto parlamentar, como paciente oncológica e como uma defensora das causas do câncer, né? É impossível não iniciar minha fala dizendo da tristeza, da indignação do veto do PL 6330, do senador Regufe, a qual eu fui relatora, uma relatoria que eu fiz com tanta vontade e com tanto desejo de que nós pudéssemos caminhar mais rápido. Inclusive, desde o ano passado, nós esperávamos que esse projeto fosse aprovado em outubro, mas aí tivemos vários problemas na Câmara, enfim, aconteceu agora no mês de julho, e aí a decepção desse veto, a qual nós estamos agora trabalhando para derrubá-lo, porque sabemos da importância. Justificar que nós estamos em instabilidade econômica, isso é verdade, mas até que ponto vale a vida de tantas e tantas pessoas que no pós-pandemia vão ter muitos problemas com relação a cânceres avançados, e especificamente o quanto que nós sabemos que o paciente, estando no seu seio familiar, podendo tomar as suas drogas, os seus medicamentos no seio da sua família, o quanto que isso ajuda na recuperação, né? Com relação aos planos de saúde, no meu ponto de vista, todos já recebem o bastante para estar arcando com medicamentos que representam trazer dignidade para essas pessoas. Então, nós continuamos trabalhando junto, lado a lado, né, Marlene e toda a equipe, para que nós possamos, enfim, reverter, porque nós estamos lá para trabalhar pelos anseios da comunidade, pelos anseios do brasileiro. E o brasileiro hoje quer realmente o sim para a quimio oral, porque representa um sim à vida. Com relação ao nosso trabalho, eu fico muito feliz de estar desde o início do mandato participando como coordenadora da Frente Parlamentar de Luta contra o Câncer. Nós temos também uma comissão, né, que foi criada pela própria presidência da Casa, que é a Comissão contra o Câncer, né, pelo nosso querido deputado Wellington. Nós temos também o doutor Frederico, que faz parte, eu como relatora, que nós estamos ali, realmente, além de discutir, mas está levando propostas e logo, logo ter resultados que nós esperamos para que tenhamos aí políticas mais avançadas com relação não somente à prevenção, mas o tratamento propriamente dito, e, é claro, nós queremos aí um orçamento diferenciado para essas doenças. Hoje também falamos de duas, as cardiovasculares também, que fazem parte desse fórum, mas especialmente o câncer, nós estamos trabalhando para que, de fato, isso aconteça, porque sabemos que tanto o câncer quanto as doenças cardiovasculares são as que mais matam, mas nós já avançamos em tratamento, já avançamos em pesquisa, o que falta agora são as políticas, enfim, para que, de fato, nós possamos, além de dar dignidade, salvar muitas vidas, que é o mais importante para todos nós. Mais uma vez, muito obrigada, à disposição desse fórum maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigada ao Instituto Lado a Lado pela vida. Muito obrigada, deputada Silvia Cristina. É sempre um prazer ter você com a gente e ouvi-la. Passo a palavra agora para o doutor Rogério Scarabel. Doutor Rogério, boa tarde, mais uma vez, bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. É com muita alegria, muita satisfação que nós estamos aqui nesse fórum, né, no Fórum Brasil, Cânceres e Doenças Cardiovasculares, para participar desse painel do cenário atual do câncer e as suas diretrizes fundamentais em uma política nacional de prevenção e controle do câncer. Início, eu quero, em nome do nosso presidente, o diretor Paulo Rebelo, também dos demais diretores e servidores da ANS, cumprimentar o Instituto Lado a Lado pela vida, na pessoa da Marlene. Marlene, muitíssimo obrigado, e agradecer a todos pela gentileza do convite, para que eu possa participar desse evento. Quero cumprimentar também os demais participantes do painel, Multa Nascimento, a moderadora, a deputada federal Silvia Cristina, o doutor Alexandre Ferreira e também a doutora Maria de Fátima Dias. Nós sabemos, né, a gente faz vários estudos aqui na agência, acompanhamos muito próximos a questão da doença, a questão do câncer, e nós sabemos que as neoplasias, elas são hoje as principais causas de morte no mundo, né? A diversidade do câncer, ela pode ser observada pelas variações na sua magnitude e também no perfil da doença. Por outro lado, existem tipos específicos de câncer que se destacam mundialmente. O câncer de pulmão
que é o de maior incidência e mortalidade, seguido pelo câncer de mama feminina, próstata e o colo retal, em termos de incidência, e também pelas razões do câncer de colo retal, estômago e fígado, em razão da sua mortalidade. O Brasil está entre os países com maior incidência de câncer na atualidade, embora existam esforços crescentes direcionados, né, para o tratamento, para o rastreamento e também do diagnóstico precoce. Fatores de risco relacionados ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer estão muito presentes na população brasileira. Vou fazer um destaque aqui do tabagismo, a dieta ocidental, a obesidade e também o sedentarismo. A saúde suplementar hoje atende mais de 48 milhões de beneficiários em planos de saúde e assistência médica. Significa uma cobertura de aproximadamente 25%, então nós estamos falando aqui de 1 a cada 4 pessoas possui um vínculo às 736 operadoras de assistência médica em atividade no país, com mais de 19 mil planos ativos. Em 2020, os números de atendimento assistencial foram na ordem de 208 milhões de consultas médicas. Tivemos 7 milhões de internações, 783 milhões de exames complementares, 54 milhões de terapias e 154 milhões de atendimentos odontológicos. Esses dados revelam a importância do setor de saúde suplementar no contexto das ações de saúde no país, bem como a importância do setor na prevenção do câncer. Desse modo, para obtermos melhores resultados em termos assistenciais, com sustentabilidade no setor de saúde suplementar, nós entendemos que é necessário nós migrarmos de um modelo de cuidado fragmentado e desorganizado para um modelo mais integrado, organizado, longitudinal e com uma informação de qualidade disponível. De acordo com o nosso mapa assistencial da saúde suplementar, que publicamos há pouco, em 2019, os beneficiários de saúde realizaram mais de 5 milhões de mamografias, 1 milhão de consultas com oncologistas, 1 milhão de sessões de quimioterapia, 900 mil sessões de radioterapia e 300 mil internações decorrentes de neoplasias. Em 2020, os beneficiários de plano de saúde realizaram mais de 3 milhões de mamografias, 1 milhão de consultas com oncologistas, 1 milhão de sessões de quimioterapia, 700 mil sessões de radioterapia, 200 mil internações decorrentes de neoplasia. Então, nós podemos observar, lá pelo painel e pelos nossos dados, a redução do número de mamografias realizadas em 2020, seguramente em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o que nos leva a refletir sobre as consequências da Covid-19 no rastreamento e no tratamento das neoplasias. Com a mudança do perfil de morbidade e mortalidade da população, a transição demográfica, a epidemiologia e também nutricional, o aumento dos custos na assistência à saúde e as consequências da pandemia do Covid-19 nos impõem uma reflexão sobre esses desafios futuros que serão enfrentados pelo setor de saúde como um todo. Então, diante desses grandes desafios a serem enfrentados, nós entendemos que é necessário uma mudança no papel dos atores desse setor, no qual as operadoras de planos privados de saúde se tornem gestores da saúde, os prestadores de serviço, produtores de cuidados, e os beneficiários, usuários com consciência sanitária e autonomia também. A ANS é uma agência reguladora cada vez mais qualificada e eficiente para regular um setor que o objetivo é produzir saúde. E para encerrar essa minha primeira fala aqui, eu creio que não há dúvida de que a pandemia Covid-19 trouxe grandes provocações quanto aos rumos do setor suplementar de saúde e também para a ANS. Enquanto o órgão regulador, nós estamos atentos a esses desdobramentos futuros pelo qual nós passamos nesse momento, a fim de que, em uma última análise, seja garantida uma assistência de qualidade aos beneficiários de plano de saúde e a sustentabilidade econômico-financeira do setor. Dessa forma, enquanto órgão regulador, quero dizer que nós estamos aqui, lado a lado, à disposição das instituições na construção de alternativas voltadas aos resultados em saúde e também à sustentabilidade almejada. Marlene e Guta, eu passo aqui a palavra para vocês, essas minhas primeiras reflexões iniciais aqui. Muito obrigada, doutor Rogério. É muito importante ter a sua palavra nessa discussão, exatamente pelo fato da ANS ser um órgão regulador. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Alexandre. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui
junto nesse fórum com o Instituto Lado a Lado. Marlene, muito obrigado pelo convite. Gostaria de cumprimentar meus colegas Rogério, Liz, Maria de Fátima, deputada Silva. Nós vivemos um momento em que nós, há 1 ano e meio, ninguém esperava viver esse momento, era inimaginável, né? Aquela história daquela gripe distante que acometeu o mundo inteiro. E, junto com isso, nós fomos pegos de surpresa, né? Com um período que muitos estimavam em 2, 3 meses, nós atravessamos 1 ano, estamos indo para o 2º ano, com diminuição da mortalidade, mas com isso, um problema que nós tínhamos, que era um gap entre o tratamento no sistema, tratamento de câncer no sistema público e na saúde suplementar, que nós sempre tivemos esse gap. Esse gap aumentou, por quê? Porque nós tínhamos fila no sistema público de saúde, principalmente não só no tratamento, mas no diagnóstico e no rastreamento. Essas filas aumentaram. O que a gente vê hoje, tanto no sistema público de saúde, dentro da universidade, onde a gente trabalha, tem um ambulatório de oncologia, mas também dentro do consultório, lidando com os pacientes da saúde suplementar, um atraso do diagnóstico, os casos têm chegado mais avançados. O que a gente precisa fazer, nós sabemos disso, estamos falando disso, desde março do ano passado, quando nós vimos a interrupção do tratamento e da procura dos pacientes para fazer os exames de rastreamento. Nós alertamos o governo, fizemos propostas de hospitais protegidos, não digo livres, né, porque é impossível, mas protegidos de Covid, para que não parasse de atender os pacientes com câncer, de tratar, e também que os pacientes não parassem de procurar os seus médicos. Nós entramos num período, né, que acelerou a telemedicina, tivemos que acelerar o processo de telemedicina. Telemedicina essa muito questionada por algumas especialidades médicas, nós não tivemos outra opção, e mesmo assim nós tivemos um atraso no diagnóstico, um retardo nos exames de estadiamento. Tem vários trabalhos, tem um trabalho da Sociedade Brasileira de Radioterapia mostrando a queda de torno de 47% na realização das mamografias. Tem um trabalho do AC Camargo mostrando uma queda de 46% na realização de colonoscopia. Então, isso é visto no dia a dia nosso. Quem trabalha na linha de frente com oncologia está vendo que os pacientes estão chegando com os casos avançados, casos esses, né, pacientes às vezes que, mas eu pulei 1 ano de fazer o rastreamento numa idade que teriam que fazer o diagnóstico, e hoje a desculpa a gente sabe que os limites, os recursos são finitos e as necessidades são infinitas, mas hoje quando você vai, por exemplo, ver com o governo a questão, por exemplo, da inserção da videolaparoscopia para o SUS em oncologia, olha, nós estamos no meio da pandemia. Realmente, nós estamos no meio da pandemia. Realmente a gente sabe da necessidade, o que isso afetou economicamente o mundo inteiro. Não fomos só nós, um país pobre, mas países ricos também do primeiro mundo. Mas a gente tem que procurar equalizar e tem que procurar, nós temos que traçar estratégias para uma nova pandemia que vão vir aí, que vão ser a pandemia dos casos avançados de câncer. Nós temos que, sempre que a gente fala como médico, que a gente está correndo atrás de uma doença, nós já estamos tomando prejuízo, né? Nós já estamos perdendo para a doença. Nós temos que se adiantar, correr na frente. E nós estamos muito atrás no sentido de pegar desse gap que nós temos entre a saúde suplementar e a saúde pública, no rastreamento e no tratamento. E nós temos que sentar, nós como sociedade civil, né, o governo, as instituições privadas, sentar e tentar chegar numa melhor forma de ver como é que nós vamos minimizar o dano que já está feito. Não o dano que vai vir, não. É o dano que já está feito. Nós sabemos que a gente deixa de diagnosticar a maioria dos tumores 6 a 8 meses, nós mudamos o estadiamento desses tumores. E a gente piora o prognóstico e, às vezes, esse paciente deixa de ficar curado, né? Então, eu agradeço mais uma vez o Instituto Lado a Lado, esse espaço de divulgação e, mais ainda, esse advocacy honesto, justo, que a gente tem procurado fazer, e nós vamos cada vez mais estreitar os laços da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Alexandre. A sua fala
apesar de assustadora, porque é muito assustador a gente ouvir uma redução de 47%, como o senhor citou, né, nas mamografias, 46% em colonoscopia. Mas é importante ressaltar, a gente agradece a sua fala, e nós vamos falar, na próxima rodada, nós vamos falar mais um pouquinho especificamente sobre prevenção e diagnóstico. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para a doutora Maria de Fátima. Boa tarde. A gente não está te ouvindo, doutora Maria de Fátima. Boa tarde. Agora sim. Está ouvindo? Sim. Estamos, perfeitamente. Inicialmente, eu queria agradecer esse convite, né? Eu acho, e parabenizá-los. Eu acho que é fundamental que a gente envolva, né, a sociedade, né, a sociedade civil, as sociedades médicas, né, e políticos e responsáveis pela política pública, né? Então, eu acho que é fundamental esse encontro, né? Então, eu queria primeiro, inicialmente, te parabenizar. Depois eu queria que vocês me permitissem dar uma notícia, né? Quer dizer, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica ontem colocou uma nota em repúdio, né, ao veto do presidente, né? Nós estamos extremamente preocupados, né, e tristes com esse não entendimento completo. Eu acho que ele se equivocou, né? Eu gostaria, pelo menos, de acreditar nisso, né, e que isso possa ser esclarecido melhor a ele, né, o que isso significa, né, o quanto isso está prejudicando aos pacientes oncológicos. Tá? Em relação ao quadro, né, ao cenário da oncologia no Brasil, eu posso afirmar que, mesmo antes da pandemia, ele já era muito ruim. Né? A gente tem deficiência em todas as etapas de cuidado do paciente oncológico, né? Tanto na prevenção, como no rastreio, como no tratamento, né, depois do diagnóstico, como no cuidado paliativo, né, naqueles pacientes que a gente só pode estar oferecendo suporte. Esses pacientes a gente também tem um cuidado extremamente deficiente. Então, a pandemia só veio agravar, né, só veio talvez escancarar esse cenário. E eu queria chamar a atenção, aproveitando aqui, inclusive, que a doutora Elis depois vai falar, né, é que a gente só pode ter uma ideia real desse cenário se a gente tiver dados. Né? Então, a gente precisa de registro, né, registro de incidência, de prevalência, de mortalidade por câncer, de estadiamento da nossa doença. A gente tem alguns registros hospitalares de câncer, mas a gente não sabe nem dizer claramente, né, qual é a diferença entre o público e o privado, por exemplo, em termos de estadiamento. A gente não tem esses dados. Né? E não tendo dados, a gente não tem como traçar uma política nacional. Né? É necessário, né, que a gente invista, né, nesses dados para que a gente possa saber exatamente qual vai ser a forma melhor da gente atuar nesse cuidado ao paciente oncológico. Então, em termos de prevenção, né, a gente divide a prevenção em primária e secundária. Na prevenção primária, a gente evita os fatores de risco para que o câncer não apareça, e a gente sabe, como já foi comentado pelo Dr. Frederico, que 30% dos pacientes dependem de hábitos de vida, né? E as campanhas têm que ser renovadas, né? Isso é importante. A gente fez uma campanha muito bonita anti-tabagismo, né, que começou em 1989, e, de fato, a gente tem uma evidência de que surtiu efeito. A gente não tem o câncer de pulmão como a doença mais incidente, por exemplo, nem em homens nem em mulheres em nosso país, mas, por outro lado, a gente tem câncer de colo de útero, que é um tumor evitável e diagnosticado precoce, como a quarta causa de incidência e de mortalidade também, né? Então, assim, isso é um absurdo. Então, a gente precisa ter dados, né, para a gente poder mudar, né? Precisa fazer um investimento em rastreamento, quer dizer, na prevenção secundária. A gente, hoje em dia, só faz prevenção secundária em câncer de mama e colo de útero, mas não de forma adequada. A gente não faz nada para prevenção em câncer de cólon, nem de pulmão,
Tá? Então, a gente tem que avançar também no rastreamento e na própria estrutura, né, depois de saúde secundária e terciária, para atendimento dessas pacientes diagnosticadas e, como eu comentei, também para os cuidados paliativos. Então, acho que a gente tem um caminho muito longo, mas eu queria começar esse caminho, principalmente a gente tendo registros melhores de dados para poder traçar uma política melhor, baseado, de fato, em dados. Eu queria agradecer, então. Obrigada. Muito obrigada, doutora Maria de Fátima. A sua fala foi muito precisa em alguns pontos e muito complementar à fala do doutor Alexandre. Essa questão do registro que a senhora traz é muito importante, porque sem número, sem informação, a gente não consegue estabelecer nenhuma política. Um outro ponto também que foi muito importante a senhora ressaltar é que, quando o doutor Alexandre traz o número de que a gente já teve aí uma redução, né, digamos assim, de 46%, 47% das mamografias, era um cenário ruim que conseguiu ficar pior, né? Já não era um cenário bom. Então, quando a gente fala dessa redução, é por isso que é tão assustador, porque a gente já sabe que os números também não eram adequados. Então, muito obrigada. A gente vai voltar, na sequência, depois a falar um pouquinho mais sobre prevenção. Eu passo a palavra agora, então, para a doutora Liz Maria de Almeida, para a gente encerrar essa rodada. Boa tarde, doutora Liz. Boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui com um conjunto de pessoas tão especiais e tão militantes. Eu sou uma pessoa que, se eu pudesse me considerar militante, sou militante do SUS. Eu trabalho no SUS há 37 anos. Já podia estar em casa, na minha cadeira de balanço, mas eu estou aqui porque eu acredito nesse sistema. Aliás, eu vi esse sistema nascer, né? Eu sou uma daquelas pessoas que viu a migração, né, na criação do SUS, né? Meu concurso foi para o INAMPS, que nem existe mais, no Instituto Nacional de Previdência Social, né? E onde eu atuei como médica, depois diretamente com os pacientes, depois eu evoluí para saúde pública, e aí virei sanitarista, e aí virei militante dessa causa. É muito importante para a gente, que acredita e trabalha em rede, estar aqui em rede. Então, eu quero agradecer imensamente o convite, porque parte da sociedade civil envolve aqui outras agências, envolve aqui não só a questão política, mas também as sociedades científicas, e a gente acredita que, se não fizermos uma união, a gente não consegue ganhar essa briga. Então, acho que o câncer é um grande desafio, e, nesse sentido, foi uma pena, porque a gente inicialmente tinha entendido que nós teríamos uma apresentação, e eu preparei uma quantidade enorme, viu, Maria de Fátima, de dados para trazer aqui, não só sobre o panorama mundial, mas também sobre o panorama brasileiro, não só na questão específica dos dados de registros de câncer, né? Nós temos hoje 353 instituições que contribuem para os registros hospitalares de câncer, mas também temos 37 registros de base populacional que fornecem os dados que hoje a gente tem no país. Eles precisam melhorar em sua qualidade, de fato precisam, e o ponto nevrálgico é a informação que o profissional de saúde coloca no prontuário, porque é dessa informação que vem as informações sobre os registros. Então, se os profissionais de saúde não se preocupam com a qualidade do registro que eles colocam nos prontuários, isso vai se refletir também nos nossos registros de câncer. Então, acho que aqui é uma oportunidade para dar um puxão de orelha em todo mundo, no sentido de aprimorar a qualidade da informação que vai para os prontuários e que são fundamentais para a gente fazer essas análises. Mas eu acho que uma coisa que eu acho que é muito importante pontuar é que, assim, os desafios que a gente tem dentro do SUS são enormes. Mas é isso, nós temos o maior serviço público que existe no mundo. Nós temos uma população de 213 milhões de pessoas. Então, para o SUS, são 213 potenciais pacientes em algum momento de suas vidas. Então, eu acho que essa dimensão é super importante. Fora isso, nós temos um país que não está concentrado numa área física pequena, ele está espalhado, ele tem dimensões continentais, e dentro desse Brasil, a gente tem vários Brasis. Na verdade, a gente tem situações muito diferentes em regiões norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, né? Então, essas situações fazem com que quem está, de fato,
né, no sistema, pensando em termos gerenciais, tenha que se debruçar sobre soluções que têm que ser customizadas, na realidade, para cada cenário que a gente tem no país. E isso não é uma tarefa nem um pouco trivial. Mas a gente está avançando. Eu sou uma pessoa otimista, olhando para trás do que a gente já teve. Eu levantando esses dados, eu estava levantando os nossos deveres de casa. Então, por exemplo, o Brasil é um Estado parte da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente contribui para a Organização Mundial da Saúde, nossos ministros da saúde de todos os países que contribuem vão para Genebra, fazem seus acordos, fecham determinadas metas, né? E na volta a gente tem que cumprir, porque a gente, de fato, se comprometeu com isso. Então, por exemplo, no caso do câncer, a gente se comprometeu com algumas delas, né? Continuar fazendo um controle firme do tabagismo para reduzir em 25%, né, os cânceres associados ao tabagismo, né? Garantir a vacinação contra o HPV e a hepatite B, e no que tange a hepatite, no que tange a vacinação contra o HPV, nós precisamos discutir sobre isso no país, porque isso está em segundo plano e é uma das medidas mais custo-efetivas que a gente pode ter no longo prazo para o câncer do colo do útero, né? A gente também se comprometeu a ter uma cobertura para o exame preventivo para o câncer do colo de útero acima de 70%. E essa é uma boa notícia, os nossos dados estão indicando que no que diz respeito somente ao exame preventivo, nós já atingimos essa cobertura. No entanto, no passo seguinte, que é as pessoas com uma lesão serem encaminhadas para uma colposcopia, terem acesso à biópsia, terem acesso ao tratamento da lesão, ou, no caso de já terem um câncer inicial, poderem chegar até o sistema, esses passos viraram, literalmente, uma corrida de obstáculos. Aliás, não só para esse câncer, né? Para todos os cânceres, eu diria que não só para os cânceres. Eu diria que para outros problemas de saúde. Então, a gente entende hoje que o tratamento do câncer é um contínuo, mas ele não pode, de forma alguma, ser uma corrida de obstáculos, que a cada passo que a pessoa tem que dar dentro do sistema, existem milhões de problemas, existem milhões de obstáculos que ela fica desesperada. Então, o que a gente chama de a navegação do paciente no sistema, fazer com que ele flua dentro do sistema sem interrupção, sem atraso nenhum, é um grande esforço que nós temos que fazer. E por que a gente tem que fazer isso? Eu simplifico isso na minha cabeça da seguinte forma: esse sistema é nosso, quem paga somos nós. O dinheiro que mantém o SUS é o dinheiro do meu, do seu, do nosso recurso que a gente paga através dos impostos. Então, se é uma coisa nossa, a gente tem que simplesmente cuidar disso com muito carinho, porque isso aqui, além de ser pago por nós, é para nós. Então, isso é uma coisa que todos os dias a gente tem que dizer: olha, se é nosso, é como se fosse a nossa casa, a gente tem que cuidar disso aqui. Isso aqui não pode estar desorganizado, isso aqui não pode estar de tal forma que quando a pessoa precisa, ela não consiga fazer com que isso aqui flua numa linha única, né? Outro desafio que a gente também assumiu lá em Genebra, né, enquanto país, foi a questão dos cânceres que podem ser curados, né, dos cânceres que são tratados. Em especial, existe aí uma meta para o câncer infantil, né, e de evitar até 2030 1 milhão de óbitos, né? Então, garantir que pelo menos 60% das crianças com câncer pediátrico permaneçam vivas, né? E esse valor no Brasil é uma realidade. Então, assim, há algumas questões que, por incrível que pareça, os números são favoráveis, enquanto que para outras eles são verdadeiros desastres. Então, a gente tem muita coisa para melhorar em cada uma das etapas dessa linha de cuidado que a gente tem hoje no Brasil, e a gente não vai conseguir isso se a gente não se juntar. Se a gente não se juntar, a gente não consegue ganhar essa guerra. E eu diria que se a gente pudesse apostar todas as nossas fichas, a gente tem que garantir o diagnóstico, gente. E não é uma coisa simples. Mas, assim, sem diagnóstico, não adianta nem conversar sobre tratamento, porque a pessoa nem consegue chegar lá. Ela parou ali onde ela precisava mais, que era a confirmação diagnóstica. Então, para que ela possa também chegar até o sistema, ela precisa ser informada sobre os sinais e sintomas dos principais tipos de câncer que a gente
tem aí já um conjunto de sinais e sintomas que podem servir de alerta. Então, a fórmula, se a gente pudesse falar numa fórmula, é população informada, profissionais que vão receber essa população informada, capacitados para suspeitar do câncer, solicitar os exames, né, que possam confirmar esse diagnóstico, e uma rede organizada para receber esse paciente no momento em que isso daí é confirmado. Tudo isso no Brasil é um grande desafio. Em alguns lugares está funcionando, em muitos outros lugares não. Lembrando a vocês, temos 5.570 municípios neste país, com portes completamente diferentes, dentro dos quais alguns comportam, por exemplo, unidades terciárias de altíssima complexidade e outros não, porque não vai haver demanda que sustente essas unidades, o que nos obriga a trabalhar com regiões de saúde. Mas essas regiões de saúde têm que estar muito bem organizadas. Os municípios que fazem parte de uma regional de saúde têm que estar muito azeitados nas suas relações para fazer com que isso aconteça. Então, acho que todos esses desafios são muito interessantes no Brasil, mas eu quero finalizar a minha fala aqui falando especificamente sobre esse desafio do câncer do colo do útero, porque, para mim, de todas as coisas, é o que mais me escandaliza, porque é um câncer que a gente conhece muito bem, é um câncer que a gente tem vacina contra o principal fator de risco para ele, que é a vacina contra o HPV. A gente tem um exame preventivo que pega uma lesão antes dela se tornar câncer, que é uma lesão pré-cancerosa, que a gente retirando essa pessoa não vai desenvolver câncer. E a gente tem hoje um cenário muito ruim em relação a esse tipo de câncer no Brasil. Então, a meta da Organização Mundial da Saúde é reduzir até 2030 esse câncer para uma incidência aí de menos de 4 por 100 mil mulheres. Hoje o mundo tem 15 por 100 mil mulheres. E o Brasil também, 15,4 por 100 mil mulheres. Então, para a gente reduzir isso para menos de 4 por 100 mil, nós temos sim que arregaçar as mangas e trabalhar muitíssimo. E o último câncer também, que vai virar o tema do ano, aqui para o INCA, esse ano, que a gente vai comemorar no 27 de novembro, já foi dito por várias pessoas, estou só ressaltando, é o câncer de cólon, gente, que vem subindo, né? Já é o terceiro colocado aqui, né? Mama, próstata e o câncer de colo reto. Ele tem que ser discutido nesse país. Tem tudo para fazer. Não temos colonoscópios suficientes, não temos colonoscopistas suficientes, não temos um monte de coisa. Mas a gente tem que se organizar e começar a fazer. Não vai conseguir tudo para amanhã, mas se a gente começar alguma hora, a gente resolve. E a última alerta também para a população, que eu acho que é muito importante, que é a questão do tabagismo. O tabagismo é um case de sucesso brasileiro. A gente saiu de uma prevalência de 34,9 em 1989 para 12,6 no último inquérito da Pesquisa Nacional de Saúde. Isso foi muito esforço e foi da sociedade como um todo. Foi uma rede muito grande de atores sociais que conseguiram fazer isso. Só que agora a gente está precisando voltar à carga, porque o cigarro eletrônico ele entrou e os trabalhos científicos estão mostrando que eles estão induzindo o retorno ao uso do cigarro comum. Né? Todos os trabalhos que foram feitos com adolescentes estão mostrando isso no mundo. Isso é muito perigoso. A gente não pode deixar passar a liberação desse tipo de dispositivo no Brasil. E a gente precisa voltar a falar, e muito com os jovens, porque a prevalência entre os jovens, apesar do Brasil como um todo estar caindo, entre os jovens ela começa a dar sinais de aumento. É isso, queria agradecer, então, aí, o convite. Muito obrigada, doutora Liz, sempre um prazer ouvi-la. Antes até da gente passar para a próxima fase, queria dizer que seu puxão de orelha é muito bem-vindo, puxões de orelha como esse, em relação ao prontuário, é sempre bem-vindo. Muito obrigada pela sua fala sobre a sua militância pelo SUS, porque eu, como cidadã, eu sou uma fã do SUS e sou muito, como cidadã, agradecida a todos os profissionais de saúde que lutam pelo SUS, que exercem, né, essa dedicação ao SUS, que a gente sabe que muitas vezes não em condições minimamente assim adequadas. Então, é sempre um prazer ouvir uma declaração, né, de amor e cuidado ao SUS. A gente vai entrar agora na questão que
muitos de vocês já abordaram na fala anterior, que é de prevenção e diagnóstico do câncer, e a gente entende que o objetivo da política é referir-se simultaneamente às questões relativas à incidência e à mortalidade por câncer. A redução da incidência, a gente sabe, ela está diretamente ligada às medidas de prevenção e de conscientização da população quanto aos fatores de risco de câncer. É muito importante, vários de vocês falaram da questão do cigarro eletrônico, na questão do tabagismo. Já a redução da mortalidade, a gente sabe que depende dessa capacidade nacional em detectar o câncer e tratá-lo adequadamente. Como a doutora Liz falou, não basta diagnosticar rapidamente, é preciso tratar, e esses passos não podem ser, como ela muito bem disse, uma corrida de obstáculo. Mas essas duas ações, elas mostram a importância da prevenção-assistência e prevêem a aplicação dessas ações em âmbito nacional e de forma universal. Por isso que, nessa rodada agora, eu queria pedir para cada um de vocês para fazer considerações, as considerações de vocês sob essa perspectiva. Então, para começar, a gente muda agora um pouquinho a ordem. Começo com a doutora Maria de Fátima, por favor. Obrigada por começar. Mas, assim, eu não trabalho com política de saúde nacional, né? Eu trabalhei 20 anos no INCA, né? E depois fiz concurso para o UFRJ, onde eu entendi, né? Um pouco cansada de aguardar também uma política nacional melhor, né? Eu não sou tão otimista quanto a Liz em relação ao que vem acontecendo. Eu já estou ficando velha e não vi esse cenário mudar tão drasticamente aqui no Brasil. A gente sabe que, mundialmente, a gente tem uma diminuição da mortalidade, né? E diminuição de incidência de câncer. No Brasil, a gente não percebe claramente, pelo menos os dados que eu tenho, com exceção de câncer de estômago, uma diminuição de mortalidade, né? Então, esse dado é muito entristecedor. Apesar, mesmo nos estados mais ricos, é claro que a gente aqui no Brasil tem uma heterogeneidade, sem dúvida nenhuma, a gente vive dois países diferentes, né? Um país desenvolvido na região sul e sudeste e um país em desenvolvimento em região norte e nordeste, né? Mas mesmo num país desenvolvido a gente não consegue perceber claramente essa diminuição de mortalidade. Então isso é muito entristecedor e eu concordo que a gente tem que mudar a formação, e por isso eu migrei mesmo para o UFRJ, para a minha casa de origem, né? E eu acho que a gente tem que investir em educação, né? Mas eu não compartilho muito que a gente esteja fazendo grandes progressos nacionais, né? Eu acho que a gente continua, de fato, devendo muito na questão principalmente do rastreamento, né? O INCA recomenda o rastreamento de câncer de mama e o rastreamento de câncer de colo de útero, tá? Assim como a prevenção, né, do câncer de colo de útero, a vacina. A gente sabe que no início, assim que foi incorporada a vacina do HPV, né, houve, de fato, um aumento, a gente conseguiu ter uma abrangência razoável, depois a gente caiu de novo, né? Quer dizer, esse movimento talvez anti-vacina ou a falta mesmo de um investimento público, de campanha. É necessário, né, toda vez que a gente fala em prevenção, a gente precisa fazer uma educação continuada o tempo todo, né? Porque algumas forças são muito importantes e contrárias, como a gente comentou, a indústria do tabaco, né? O tempo todo isso é necessário, um lobby, né, de leis, políticos e etc., para que isso dê certo, e qualquer descuido a gente volta 2, 3 passos atrás, né? E o mesmo aconteceu na questão acho que da vacina anti-HPV, né? Logo que ela foi implementada, a gente conseguiu uma cobertura maior, agora a gente já está caindo de novo nessa cobertura. Eu acho que isso é muito necessário. A gente não fala, mas a vacina do HPV, ela não vai ser, a gente espera que não seja só importante para o colo de útero, mas também para o canal anal, para câncer de pênis, para câncer de cabeça e pescoço, de orofaringe, tá?
Então, é um programa super importante, como a doutora Liz colocou, né? A vacina da hepatite já está bem estabelecida para a prevenção de hepatocarcinoma, mas a gente precisa de políticas continuadas. Em relação ao câncer de colo de útero, a gente nunca saiu de um programa de uma coleta oportunística, né? A gente tinha tudo, a gente sabe que, de fato, para ter um programa adequado, que você tem impacto em mortalidade, você precisa fazer um programa organizado, né? E a gente nunca conseguiu fazer isso. Eu falo do Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho, né? A gente tem um prontuário eletrônico instalado nas UPAs, a gente conseguiu uma cobertura grande de UPAs. Logo no início, era uma prioridade a coleta da citologia cervical. Agora a gente viu cair muito aqui no Rio de Janeiro a coleta, algumas prioridades como diabetes, hipertensão, eu acho que se tornaram mais importantes, e as UPAs, as saúdes da família, onde a gente consegue uma cobertura maior, chega até 70%, aqui no Rio, por exemplo, eu tenho notícia de 1 ou 2 UPAs que têm unidades de saúde da família que têm essa cobertura. O restante está abaixo da meta, está em torno de quase 40%, 30%. Quer dizer, porque a gente não tem um programa organizado. A gente tem prontuário eletrônico, não tem programa organizado. Também puxo a orelha, né, dos médicos que não alimentam adequadamente os prontuários. Eu acho que tudo isso também faz parte desse programa, do entendimento da necessidade do preenchimento, né, desse registro de dados, mas fato é que a gente acho que caminhou muito pouco, né? Então, assim, eu não consigo falar a nível nacional, exceto através de dados indiretos, mas eu vivo muito a saúde do Rio de Janeiro, né? Eu ainda trabalho na universidade, não estou mais no INCA, mas trabalho na UFRJ, que está dentro da rede do Rio de Janeiro, e a gente só vê chegando pacientes. Agora mesmo estou fazendo um levantamento dos pacientes que entraram no fundão nos últimos 6 meses, claro que foi no momento de pandemia, mas os pacientes chegam à unidade terciária para morrer, tá? Eles não chegam para se tratar, né? Eu ouvi uma vez, isso ninguém me contou, uma secretária de saúde dizendo que ela preferia utilizar, já que ela tem pouco colonoscopia, para fazer diagnóstico daqueles pacientes que já estão com sangramento, né, pacientes. Talvez esses a gente não precise, talvez a gente precise oferecer um cuidado paliativo mais humano, mais adequado, né? A gente precisa, sim, se não tem colonoscopia para todo mundo, vamos fazer exame de fezes, né, anual, vamos fazer, pelo menos reduzir esse N de pacientes e depois oferecer colonoscopia para aqueles que forem tiverem sangue oculto positivo, né? Mas, assim, alguma medida a gente tem que tomar, né? E eu fico muito feliz, né, da Liz comentar que câncer coloretal vai entrar agora como prioridade, né? Ou pelo menos vai se ter alguma iniciativa para fazer um rastreamento, né? Mas eu confesso para vocês que, assim, não me sinto muito otimista. Eu acho que a gente caminhou muito pouco, né? Eu não vejo essa redução. Agora, com a pandemia, sem dúvida nenhuma, a coisa piorou muito. A gente não tem dados do Rio de Janeiro. Você me desculpa mais uma vez, a gente tem dados do Einstein, que eu procurei há pouco tempo, que realmente reduziram em muitas as consultas, o rastreamento de mama, aumentaram as químios orais, né? Agora não sei como, mas com o veto do presidente, mas as químios orais foram privilegiadas, né, para evitar que o paciente fosse a um hospital, tivesse se expondo, né? Aumentaram as radioterapias e diminuíram as cirurgias, e a gente ainda não tem noção, né, de qual vai ser o impacto dessa pandemia, né, no retardo do diagnóstico, né, mas a situação já era muito ruim, só isso que eu posso dizer. Então, assim, nacional eu não sei, mas eu não tenho dúvida de que essa integração entre município, estado e ministério tem que acontecer, né? A gente tem que falar, né? Eu participo de algumas reuniões do INCA e a gente vê uma ausência do poder público ali, né? Quer dizer, a gente não vê um representante de Estado e município sentados juntos para resolver essa questão, e a saúde no Rio de Janeiro em relação ao câncer está muito ruim. Muito obrigada, doutora Maria Fátima.
A senhora trouxe alguns pontos muito importantes, sobretudo, chama muita atenção quando, na sua fala, você lembra dos momentos em que a gente consegue atingir um patamar desejável e depois a gente regride, né? E isso é triste, mas mostra que é um alerta que a gente tem que manter sempre. Antes de passar a palavra para a deputada Silvia Cristina, queria dizer que nós temos 982 pessoas online assistindo a gente. E esse número deixa a gente muito feliz e com muito orgulho, porque, para você que está nos assistindo, você é um multiplicador de informação. E a gente sabe que a doença a gente combate com boas políticas públicas e com informação. Então, a gente fica muito feliz de ter quase 1000 pessoas nessa tarde assistindo a gente. E se depois você pode compartilhar esse link, o evento fica gravado, e enviar para as pessoas para as quais a gente sabe que essas informações são muito importantes. Então, muito obrigada para você que está assistindo a gente. Ter quase 1000 pessoas, né, Marlene? É muito fantástico. Isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Estamos, as pessoas querem informação. A união de esforços. Isso. Então, passo agora a palavra para a deputada Silvia Cristina, por favor. Obrigada. Eu não tenho dúvida que o sucesso realmente é de quem trabalha, né? Então, só colhe os frutos agora, então isso é muito importante para a gente. Bem, na minha opinião, estamos agora falando de prevenção e diagnóstico, né, que, na verdade, é o mais importante para que nós possamos detectar a doença em fase inicial. O Brasil já deveria ter alguns programas primários, né, de combate ao câncer, da mesma maneira como nós temos programas de vacinação. Hoje nós temos alguns países em que o câncer de mama ele praticamente foi excluído, como a Holanda, e algo que também nós já deveríamos ter avançado. A doutora, há poucos instantes, falava aí dos cânceres de colo uterino, e ela tem toda a razão, porque, infelizmente, algumas unidades básicas de saúde, a qual deveria estar agregando e também fornecendo os exames de Papa Nicolau, infelizmente, nós não temos isso, né? E ainda aproveito o gancho para falar aqui do Norte, né? Eu, como parlamentar representando o estado de Rondônia, né, porque moro em Rondônia, mas todo o Brasil, diferente de outros estados em que o câncer de mama ele é o que mais impera, é o que mais avança, né, é o que mais acomete as mulheres, diferente é o que nós temos na região norte, em que, na nossa região, o câncer que mais acomete as mulheres é o câncer de colo uterino. E esse rastreamento, que já deveria acontecer há muitos anos, infelizmente, ele ainda está engatinhando, né, e algo que nós já poderíamos ter avançado. Só para se ter uma ideia, nós estamos na 56ª legislatura da Câmara Federal, e nós estamos há 2 meses e meio. Eu utilizei das minhas emendas individuais e coloquei praticamente toda para realizar um grande sonho e avançar na prevenção e diagnóstico de câncer. Coloquei 10 milhões de reais das minhas emendas para a construção do primeiro centro de prevenção e diagnóstico de câncer do estado de Rondônia, né, que já deveria ter sido construído no estado, né, mas não digo infelizmente, ele vem no momento certo, mas eu, como paciente e como defensora do câncer, penso que uma obra tão importante já deveria ter sido construída e está em pleno vapor no estado de Rondônia. Nós estamos prevendo aí em outubro, teremos como convidada especial nossa querida Marlene, que é a nossa presidente aí do Instituto Lado a Lado, para que nós possamos, enfim, avançar. E precavendo isso, porque nós não precisamos só de prédios abandonados, nós temos bastante, além de bancar toda a obra com as emendas, nós também vamos bancar todo o custeio, porque nós não vamos esperar o tempo para cadastramento no SUS, contratos e convênios com o governo do estado para iniciar esse tratamento, né? Então, nós vamos custear até que, de fato, venha aí o cadastramento, venham os convênios via os executivos municipais, estaduais, porque nós não temos tempo que esperar.
Então, se eu entrego uma obra em que eu ainda tenho que esperar prazos legais, os prazos burocráticos, infelizmente, que nós temos para iniciar essa prevenção, esse diagnóstico, infelizmente, nós estaríamos perdendo ainda mais tempo, mais do que nós já temos. Então, é de fato muito importante, e eu falo com muita alegria de que muito em breve o estado de Rondônia, que sofre a duras penas, nós estaremos avançando nesse quesito de prevenção e diagnóstico. E isso tem que ser levado muito em conta, porque, inclusive, já foi dito aí pelos nossos companheiros convidados, quando eu detecto câncer em estado avançado, além de ter um gasto muito maior para o Sistema Único de Saúde, para a medicina curativa e não preventiva, eu vou estar automaticamente não zelando por esses pacientes, porque o câncer avançado e outras doenças avançadas também, dizemos das cardiovasculares, porque é tema desse fórum, eu tenho um tratamento mais sofrido, mais dolorido, mais demorado, e infelizmente aí são poucos os casos que nós teremos aí a cura dessas doenças que detectadas em estágio avançado, infelizmente nós não teremos. Na Câmara nós temos trabalhado arduamente para que o próprio Ministério da Saúde, inclusive com várias propostas, quando nós relatamos aí algo que foi de subimportância, que foi a modernização e atualização da tabela SUS, a qual nós acreditamos no Sistema Único de Saúde, é modelo, mas nós precisamos atualizar esses serviços, como também os procedimentos, como também os medicamentos, né? Nós temos aí a ANS, que é a agência reguladora, gostei muito da fala do representante, inclusive temos trabalhado em parceria na Câmara Federal, mas nós precisamos avançar nesse quesito. Então, programas que já deveriam ter sido avançados e implementados, como também ter sido colocados em prática, nós ainda não temos, né? E trabalhamos arduamente, quero mais uma vez repetir, para que um orçamento diferenciado ele venha para o combate ao câncer, porque inicialmente nós iríamos aí trabalhar essa prevenção que, infelizmente, ela ainda não está acontecendo a contento. E o que mais nos preocupa, o pós-pandemia, aí nós vamos ter realmente uma avalanche dessas doenças avançadas, onde esses pacientes eles deixaram de estar nessas unidades básicas, nos hospitais, com medo da pandemia, e aí nós teremos aí, infelizmente, muitos problemas, mas agora já trabalhando não somente na frente, mas na comissão, porque nós trabalhamos juntos para que possamos avançar. Temos tido aí várias substituições de líderes do Ministério da Saúde, de ministros, né? Foram 4 substituições também, atrasou bastante esse trabalho que acontece nas frentes e nas comissões, porque o que um faz, o outro ainda vai rever se parte daquela prerrogativa ou se parte para uma outra. Mas nós acreditamos agora que, de fato, eu creio muito que o ministro Marcelo Queiroga está muito preparado e espero que não aconteça mais nenhuma substituição, porque nós não temos tempo que parar, nós temos que avançar e caminhar a passos largos, porque, infelizmente, nós temos caminhados a passos bem lentos, isso a nível de Brasil. Muito obrigada, deputada. É sempre muito bom poder contar com parlamentares como você, como deputado Frederico, na abertura do evento, para a gente, como cidadão, acompanhar, saber o que está acontecendo no nosso legislativo. É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. Eu passo a palavra agora para o doutor Alexandre. O senhor já falou bastante sobre prevenção e diagnóstico na sua fala anterior, mas gostaríamos de ouvir um pouquinho mais. Realmente, a gente se vê cercado de pessoas, né, que realmente fantásticas, o que foi falado aqui hoje, né? A impressão que dá é que parece que a gente tem que ter um norte, um executivo eficiente para botar em prática todas essas ideias que não são tão absurdas, né? Não são tão difíceis de serem realizadas. A gente sabe a questão do custo disso. Falou-se muito da colonoscopia, né? Eu tenho cidades aqui na região sudeste que eu trabalho, né? Estou falando da região sudeste, que é uma das regiões mais avançadas do país em termos de recurso diagnóstico terapêutico, mas que um paciente demora 1 ano para conseguir uma colonoscopia, né? Um paciente
com sangramento, né? Não um paciente com choque hemorrágico, mas um paciente de sangramento, tem um sangramento na consulta de rotina. Tem algumas cidades que demoram 4 meses, 3 meses, né? Mas se você pensar nas leis que foram feitas em relação ao diagnóstico aí, é um tempo muito grande ainda. Isso estou falando para diagnóstico. Depois o paciente faz aquela via sacra. Eu gostei quando a Fátima falou de educação. Uma coisa que eu já tive bem na minha cabeça, já conversei com a Marlene, eu acho que nós temos várias frentes para atuar, mas uma delas é imbatível, chama-se educação. E essa educação vai desde a educação médica, do médico que nem chegou hoje, uma paciente do meu consultório com 77 anos, que consulta com um gastro, tem 20 anos no consultório dele e nunca fez uma colonoscopia. Ou seja, uma paciente que tem um convênio, que ela marca uma colonoscopia em 10 a 15 dias, e ela nunca fez. Então, falta primeiro educação médica. Num país onde a disciplina de oncologia não é obrigatória na faculdade de medicina, onde apenas 1/4 dos cursos de medicina tem a oncologia como disciplina, e apenas metade dos alunos ouvem, por algum momento, dentro de alguma disciplina, falar em oncologia, já começa errado. Educação se faz também no primário, no ginásio, né? Ensinando as crianças que desde o início elas têm que ter hábitos saudáveis. Isso é uma coisa, e isso são medidas efetivas, né? Em relação à vacinação do colo uterino, gente, isso aí é o absurdo dos absurdos, né? E existem alguns países escandinavos que faz 4, 5 anos, 6 anos que não tem mais nenhum caso de câncer de colo uterino. Países com população acima de 10 milhões de habitantes. Então, nós temos que atuar em várias frentes. Nós temos as sociedades médicas que há um tempo atrás se preocupavam muito no fator tratamento, têm se voltado para toda a área de atenção ao câncer, desde o rastreamento até o seu segmento, e como bem foi falado aqui, em relação à atenção aos cuidados paliativos. Sou fã do SUS, trabalho com ele desde que me formei na Universidade Pública, fiz meu doutorado na Universidade Pública, minhas 2 residências, né? Atuo dentro do Consinca desde 2007 e como consultor do Ministério da Saúde desde 2011. Acho que nós temos que ter bom senso, nem tudo que sai deve ser aprovado de imediato, mas nós temos que diminuir esse espaço que existe, não só no tratamento, mas como também, como foi falado aqui, rastreamento, coisas básicas, colonoscopia. Muitos de vocês, devem receber pedidos aqui de pacientes que às vezes apresentam rouquidão há mais de 15 dias, são fumantes, e que para conseguir uma videolaringoscopia no SUS é um parto, né? Parece que você fica imaginando, poxa, conseguir uma videolaringe, eu fico imaginando se esse paciente der um câncer, tomara que ele não tenha, para ele tratar esse tumor de laringe, né? Fazer protocolos adequados. Temos que rever, nós temos 353 UNACONs e CACONs, mas muitos deles foram credenciados com critérios mais políticos que técnicos, e com o passar dos anos se acomodaram na tentativa de ganhar um pouquinho mais do SUS tratando esses pacientes, mas não fazem o dever de casa. E a gente sabe que na lei que rege esses UNACONs e CACONs, eles têm que participar do diagnóstico também, não só do tratamento, não tem que fazer só radioquimioterapia, mas tem que também operar esses pacientes. Eu sei, Maria de Fátima, que a gente falta dados, mas os dados que nós temos estão na nossa cara, né? O que está acontecendo nessa pandemia, né? Eu acho que, desculpa as palavras pesadas, né? Eu discuto muito isso com o Frederico, a gente trabalha junto, não só como participando de ações, mas também como no dia a dia como médico, e a gente vê o que está acontecendo ultimamente. Realmente é uma catástrofe anunciada. Nós temos que nos preparar para o que vem aí, nós temos que nos adiantar. Vemos que ações, multirões, e nos voltarmos para a atenção realmente primária de saúde. Muito obrigado por estar lado a lado com vocês. Muito obrigada, doutor Alexandre. Mais uma vez, assim, um choque quando a gente ouve o senhor dizer que a oncologia não é uma disciplina obrigatória. Isso dá um choque de realidade. Queria passar agora a palavra para o doutor Rogério, do ponto de vista da ANS. Doutor Rogério, o que o senhor gostaria de acrescentar nessa rodada sobre prevenção e diagnóstico? Antes de eu começar a falar, eu queria cometer uma deselegância e pelo não cumprimento a doutora Alice na mesa.
Nós entendemos na agência que a estratégia de controle de câncer ela deve, sem dúvida nenhuma, se concentrar na detecção precoce, né, por meio dos usos de rastreamento do câncer. E aqui nós estamos falando de mamografia para o câncer de mama, os testes imunoquímicos de sangue oculto nas fezes, colonografia por tomografia computadorizada, né, colonoscopia virtual, enfim, todos aqueles que já foram apresentados por demais debatedores. Cuidado na oncologia, ela precisa também da disponibilidade de informações de tratamento precisas, mas sejam baseadas em evidências e que são, em grande medida, obtidas pelos resultados dos estudos clínicos e estudos também observacionais de alta qualidade. O novo modelo, né, deve prever uma articulação de todos os pontos de atenção da rede de cuidados, a melhora na transição entre o diagnóstico e o tratamento, e também o aprimoramento das estratégias de triagem e também do diagnóstico precoce. Ao mesmo tempo, é fundamental que sejam mensurados esses resultados e os custos, e que se avalie o desempenho do sistema, incentivando esse debate de estratégia para reorganizar a rede de cuidado integral em oncologia, e principalmente para destacar o paciente como centro do sistema, como o paciente como centro do cuidado. Então, as diretrizes políticas nacional de prevenção e controle de câncer, nós estamos alinhados a essas políticas, e a agência também, nós estamos unidos também com as demais autoridades de saúde de todo o país, e tem reforçado a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e também do tratamento de neoplasias. Nós adotamos na agência uma política regulatória de estímulo a um modelo de atenção centrado no cuidado integrado, a partir da atenção primária, né, da APS, com a indicação rápida e oportuna para os demais níveis de atenção, que são fundamentais para o cuidado oncológico. A ANS incentiva as operadoras de saúde a implementarem os programas de promoção de saúde e prevenção às doenças, que é o nosso programa de Promoprev, né? Atualmente nós temos cerca de 2 mil programas nas operadoras de saúde. E especificamente sobre o câncer, os programas são voltados à prevenção do rastreamento e para o tratamento também do câncer. Os principais programas estão relacionados a câncer de mama, colo de útero, próstata, cólon e reto. Como incentivo a essa adoção de programas de prevenção da Promoprev, a ANS permite que as operadoras tenham aproveitamento das despesas com esses programas para promoção de saúde como um fator redutor para a exigência mensal da margem de solvência, ou seja, um estímulo da agência para que as operadoras cuidem e façam e disponibilizem esses programas, né? E também as operadoras recebem uma pontuação bônus em seu índice de desempenho. Nós sabemos, né, que o câncer é uma doença multifatorial. A exposição a fatores de riscos comportamentais também, alimentares, ambientais e também ocupacionais, bem como todo o histórico familiar e questões hormonais também tem essa forte associação com a doença. Então, a agência também tem adotado ações para o enfrentamento das questões associadas a essa doença. Nós publicamos um manual de diretrizes para enfrentamento da obesidade na saúde suplementar, com o objetivo de reunir parâmetros e orientações que auxiliem no enfrentamento da obesidade. Destacar aqui outra iniciativa da ANS, que é o nosso projeto Oncorrede, né, que busca induzir a adoção de boas práticas para a melhoria da qualidade na prestação de serviços de saúde e atenção ao paciente oncológico. Então, baseado nesses resultados de todos os nossos projetos, a agência nós estamos elaborando, em colaboração com especialistas em oncologia de todo o país, uma certificação de boas práticas em atenção oncológica, nos moldes do nosso programa de certificação de boas práticas em atenção à saúde. Essa certificação ela visa a implementação de um novo modelo de cuidado, uma atenção longitudinal com melhores resultados, e também é composto por um conjunto de ações integradas que são capazes de reorganizar e aprimorar a prestação de serviços da atenção oncológica no país. Então, a operadora que implementar as boas práticas que estarão descritas nesse manual recebe um selo de qualidade na área da oncologia. Esse projeto foi elaborado em parceria com institutos de pesquisa, instituições de referência nacional no tratamento do câncer, também representantes de associações de pacientes e vários outros representantes do setor. Então, esse modelo, né, o nosso modelo do programa Oncorrede, ele propõe um conjunto de ações integradas que são capazes de reorganizar, estimular
a integração e também aprimorar a prestação de serviços da atenção oncológica. Então, nós entendemos, dentro desse programa, os resultados, né, que a gente espera, um diagnóstico mais preciso, o estímulo à adoção de boas práticas, os melhores resultados em saúde avaliados por indicadores mensuráveis, claros, e que façam sentido tanto para o paciente como para o sistema. Esse programa ele já tem 21 operadoras e em torno de 10 milhões de pacientes e também 20 prestadores. Então, nós entendemos que todas essas medidas que nós temos, tanto nesse projeto como todos os projetos da ANS, eles têm sido um importante instrumento, né, de incentivo a essas boas práticas de prevenção, de rastreamento e também de tratamento das neoplasias. E, no fim, o objetivo da ANS, o objetivo da saúde suplementar é garantir uma assistência de qualidade para os beneficiários do plano de saúde. Muito obrigada, doutor Rogério. E antes de passar a palavra para a doutora Liz, para a gente encerrar essa rodada, queria só compartilhar com vocês que já somos 1.258 pessoas assistindo online. E é muito rico, é muito salutar a gente saber que tem tanta gente assistindo a gente, podendo ter esse mar de informações, né, essa agenda conjunta de cada um de vocês colocando aqui um ponto de vista sobre o tema. Então, doutora Liz, para encerrar esse ponto de vista aí de prevenção e diagnóstico, por favor. Uma coisa boa, Guta, é que eu detesto esse mundo virtual, mas eu tenho que reconhecer que o acesso à informação ampliou muitíssimo, né? Eu dou muita aula, né? Então eu não gosto de não ter o retorno ali do rosto dos meus alunos ali quando eu dou aula, né? Porque isso é muito importante, né? O público vai formatando também as nossas falas, né? Mas eu tenho que reconhecer, é um grande ganho o alcance que a gente passou a ter com o mundo virtual. Eu queria responder até algumas provocações que eu tive aqui nesse debate, que está sendo riquíssimo, né? Uma delas é para Maria de Fátima. Então, Maria de Fátima, só para te dar um dado, para mostrar por que o meu otimismo não é à toa, né? A gente tem, sim, queda da mortalidade por câncer de pulmão em homens no país. Não tem nas mulheres ainda, que começaram a fumar depois, mas a gente já tem uma inflexão da curva, né, de mortalidade por câncer de pulmão. E isso foi graças aqui ao nosso muito bem sucedido e premiadíssimo programa de tabagismo no Brasil. E eu quero lembrar a vocês que o pulmão é o câncer mais incidente no mundo, mas no Brasil ele não é o primeiro, né? Então isso é muito importante, ele hoje está em 4º lugar, e a gente derrubou isso, né? Mas ele não afetou só o câncer de pulmão. Uma parte da queda de mortalidade por doença cardiovascular, em especial infarto, também está sendo atribuída a essa queda do tabagismo também. Então, a gente vê que quando a gente quer, quando a gente se reúne, quando a gente junta as forças, a gente consegue. Claro que a gente não pode esmorecer um minuto, porque essa indústria é terrível. Então, a gente tem que ficar o tempo todo nessa guerra, não tem descanso em momento nenhum. A outra coisa foi em relação a uma fala da Silvia Cristina, que me chamou bastante atenção, né, Silvia? Eu fiz um trabalho de pesquisa com alunos em Belém, né, justamente sobre câncer do colo do útero, né? E a gente sabe que, embora no Brasil ele esteja em 3º lugar na incidência, ele é o primeiro na região norte, né? E uma coisa que me impressionou muito durante as nossas pesquisas, né, foi o desconhecimento até do pessoal que estava na rede, né, da necessidade de buscar uma mulher que tem um exame alterado, um preventivo alterado, mas que não retornou para buscar o resultado. Então, é uma coisa que fiquei muito impressionado, mas escuta, mas essas pessoas aqui, vocês não foram atrás delas? Não. Então, essa mobilização também dos profissionais de saúde de se responsabilizar por aquele trabalho que está sendo feito, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem discutido muito, né? O quanto que um profissional de saúde, numa ponta, se responsabilizando por aquela população, faz toda a diferença.
porque ele vai atrás dessas pessoas que tiveram um exame alterado para buscar e trazer e dar continuidade a essa investigação diagnóstica, né? Nós fizemos um trabalho em relação a isso. A médica que estava chefiando essa pesquisa esteve em todas as regiões de saúde lá de Belém, discutindo muito isso, mas não adianta uma vez só, tem que ir sempre, né? Porque é isso, a gente tem que ficar o tempo todo falando sobre essas questões. E isso é um pequeno detalhe que faz diferença e é um daqueles obstáculos da corrida de obstáculo. No Rio de Janeiro também, em 2011, viu, Maria de Fátima, a gente fez uma pesquisa sobre isso e a gente viu que 20%, 18,7%, quase 20% das mulheres que tinham feito exames preventivos não tinham voltado para procurar o resultado desse exame, não tinham recebido o resultado de volta, né? Na verdade, muitas procuraram, mas não conseguiram ver o resultado. Porque no dia que chegou no posto ele não estava pronto, porque o médico não estava lá, porque ninguém sabia dizer quando é que ele ficava pronto. Enfim, uma série de questões que dizem respeito à gestão e infraestrutura. E a gente tem que olhar esse sistema assim, olha, gente, vamos identificar os pontos onde temos problemas de gestão, e gestão é uma questão de treinamento de recurso humano, né? E infraestrutura já é uma guerra muito maior que todos nós juntos temos que brigar, que é esse sistema para funcionar precisa desse investimento X e também indicadores que mostrem que, a partir desse investimento de recurso público que sai do nosso bolso, esse negócio está funcionando ou não. Porque também não adianta botar dinheiro e não ficar tomando conta, monitorando para ver se esse negócio melhorou em termos de sua eficiência. Porque se ele não é eficiente, então não adianta jogar recurso. Então, essa questão, que é essa responsabilidade dos profissionais de saúde de abraçar o seu papel ali, de entender que ele não está ali simplesmente para pegar um resultado, entregar ou não entregar. Ele está ali para se responsabilizar. Ele tem uma população ali que ele está responsável. Ele tem que pegar isso, esse tora-unha, que eu acho que é super importante. Também aumentou a sobrevida do câncer de mama, mas aí eu acho que é muito mais ligado à oferta dos tipos novos de medicamentos que hoje a gente tem na praça para tratar o câncer de mama. Então, hoje a gente tem um arsenal de recursos para câncer de mama muito bom. A gente não tem para todos os tipos de câncer de mama ainda. O triplo negativo ainda é um grande desafio, mas a gente tem sim para outros tipos de câncer um grande avanço. Mas para que essas pessoas consigam chegar até esse tratamento que salva a vida delas, elas precisam passar antes pelo diagnóstico. Então a gente não pode deixar essa bola cair no momento exato do diagnóstico. Então não adianta fazer só mamografia e não conseguir chegar na biópsia. Não adianta só fazer exame preventivo e não conseguir chegar na biópsia. Não adianta só fazer um teste de sangue oculto e não conseguir chegar na colonoscopia. Não adianta. Ou a gente encara que esse negócio é um contínuo, ou não vai funcionar. Então, isso acho que é uma coisa que é super importante. Durante a pandemia, a gente observou algumas coisas interessantes. Bom, primeira coisa, queria dizer para vocês, eu vivi essa pandemia todos os dias, eu não parei um minuto, eu não fiquei remota nem um dia. Então, assim, a gente viveu todo o drama de ter um hospital de câncer, o Instituto Nacional de Câncer, né, que teve uma parte do quadro fora de combate, porque ou era porque era idoso, ou porque tinha comorbidade, ou porque pegou Covid, ou porque morreu de Covid, né? Então, a gente teve uma parte do recurso humano que foi bastante afetada durante a pandemia, principalmente na fase inicial dela. Né? E também tínhamos uma enorme preocupação, que era os pacientes não interromperam seus tratamentos, mas alguns deles chegavam com Covid. Então, além do câncer, eles também tinham Covid, o que obrigou o INCA, e acredito que todas as unidades de saúde, a terem que se readaptar, meio que a dividir o hospital. Você tinha que ter a ala Covid, a ala não Covid, você tinha que ter a equipe Covid, a equipe não Covid. Então, assim, a gente tinha uma equipe reduzida e tinha ainda que dividir essas pessoas para trabalhar nessa situação. Então, acho que foi um grande desafio, foi um grande aprendizado para todos nós, né? E o INCA passou o tempo todo fazendo alerta, pelo amor de Deus, se vocês tiverem algum sinal ou sintoma de que pode ser câncer, não esperem sentados. A ideia é procurem um serviço de saúde para tirar a dúvida. Não importa, é um caroço na mama, você não tem que pagar para ver, você tem que correr e buscar ajuda. E o que aconteceu também de interessante, uma das análises que a gente fez, é que porque uma boa parte das pessoas até deixou de fazer o exame de rastreamento, estando elas assintomáticas,
Aquelas que eram sintomáticas chegaram mais rápido ao tratamento, ao diagnóstico e também ao tratamento. Isso foi uma observação que a gente viu. E aí a gente se pergunta, né? Meu Deus, como é que a gente faz para organizar essa fila, gente? Não pode estar na mesma fila, né, pessoas que são assintomáticas e não têm provavelmente nada, que são a imensa maioria, junto com aquelas que são sintomáticas e precisam chegar rápido a esses exames e ao diagnóstico e ao tratamento. Então, são vários desafios que a gente vem enfrentando. Acho que é importante saber disso, mas a gente também queria lembrar a vocês que existe no Brasil um negócio chamado Programa Saber Saúde, nas escolas, que leva exatamente esse conhecimento dos fatores de risco ligados ao estilo de vida para as escolas, né? Então, que fala de tabagismo, fala de exposição ao sol, fala da questão da alimentação, fala da questão da atividade física, né? Fala de todas essas questões. E a gente tem no Brasil hoje esse programa. Era isso, eu queria agradecer muitíssimo, acho que os assuntos aqui foram bem explorados e foi um prazer. Muito obrigada, doutora Liz. A gente vai ter agora uma rodada final, mas antes, muito feliz de ouvi-la lembrar desse programa Saber Saúde. Como jornalista, tenho uma fé inabalável na informação, né? Na disseminação da informação. Nessa rodada final agora, queria pedir para cada um de vocês, dentro dessa vivência peculiar de vocês, a gente fizemos assim uma boa radiografia, né, desses problemas todos, e agora, do ponto de vista de cada um de vocês, como é que a gente consegue fazer uma mudança desse cenário? E aí a gente traz aqui para vocês a proposta de 4 pilares, são 4 diretrizes de políticas importantes. Do ponto de vista, tá? A pergunta basicamente é como é que a gente faz uma mudança para que esses passos do paciente não sejam essa corrida, essa triste corrida que vocês citaram, né? Citou até uma analogia com a Via Crucis. Mas, enfim, dentro do ponto de vista de ação de prevenção em caráter nacional, detecção precoce dos cânceres que são possíveis de serem detectados, expansão dos serviços de assistência equitativamente e de forma integrada. E o 4º ponto diz respeito ao recurso humano, né? A promoção do recurso humano, estudos, pesquisas, o que a gente pode sugerir, uma contribuição de sugestões de caminhos para a melhoria desse cenário. Agora é rodada livre. Quem quer começar? Alguém se voluntaria? Bom, vou começar porque eu vou ter que entrar em cirurgia, vou ter que deixar vocês. Pois não. A primeira coisa, eu acho que se resume, né, como eu falei do início, a educação, estimular a população a ter hábitos saudáveis. Isso, às vezes, pode ser feito através de um trabalho na escola, começando desde o início. Porque a gente sabe, quem mexeu com o controle de tabagismo sabe quanto que é difícil, às vezes, você fazer uma pessoa que tem hábitos errôneos com 5 décadas de vida, 6 décadas, corrigir isso. Nós temos que continuar tentando, obviamente, mas nós podemos estimular isso desde da fase das escolas, tentar uma educação efetiva. Educação essa que quando o indivíduo ficar adulto, ele vai saber o quanto que é importante ele procurar um médico quando ele tiver um sintoma, o quanto é importante ter um combate à obesidade, não fumar, né, atividades físicas regulares. Isso são conceitos assim, básicos e baratos. E eu acho que mais efetivo, que a gente vai colher frutos, não vai colher de imediato, vai colher em 10 e 20 anos. Continuar com as campanhas são fundamentais. E resiliência, né? Resiliência desse corpo técnico aqui presente, né? De não desistir, né? A batalha é árdua, existe a questão econômica, existe a questão financeira, do impacto que traz isso. Você imagina você pegar e fazer rastreamento, né, de alguns tipos de câncer muito prevalentes, mas a gente sabe que isso tem um impacto financeiro, a gente sabe que realmente existem tratamentos efetivos que ficaram muito distantes, principalmente do sistema público e também, até mesmo da saúde suplementar do sistema privado, né? Mas muitos desses tratamentos, quando você vai ver o impacto, são pacientes com câncer avançado, né? Ou seja, se você faz o diagnóstico precoce, se você investe em rastreamento, a maioria dos pacientes, principalmente câncer sólido, são tratados apenas com cirurgia, né? Então você tem na ponta uma melhora
uma maior chance de cura desse paciente com um custo menor, né? Então, realmente, a gente não pode desistir, a gente não pode, porque usar como desculpa que nós estamos no meio da pandemia, realmente a impressão que nós temos é que agravou isso. Entre março e junho, nós fizemos um levantamento com 10 UNACONs e CACONs do país, tivemos uma redução em torno de 70% do volume de cirurgia oncológica. Então, isso é um dado, né? Então, quer dizer, realmente, isso vai ter impacto. Não é possível que isso não tenha, né? E nós temos que fazer, não correr atrás, mas sim correr na frente, né? E diminuir esse dano que está por surgir. Marlene, Guta, eu vou ter que me retirar, a toda a mesa de colegas, Silva, Maria de Fátima, Liz, Rogério. Infelizmente, vou ter que entrar em cirurgia. Agradeço o convite. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se coloca à disposição para a gente continuar trabalhando. Rogério, vamos atrás da INS para tentar afinar, eu acho que as palavras, né, e as ações. Já pedi uma reunião com vocês. Vamos atrás do ministro da Saúde, do Marcelo Queiroga, meu companheiro GMB, né, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para tentar ver a questão da incorporação da videolaparoscopia pelo SUS. Então, assim, parece que nós estamos falando de cirurgia robótica, de cirurgia aeroespacial, nós estamos falando apenas de uma biópsia por vídeo num paciente com carcinomatose, nós não temos codificação para isso. Uma coisa absurda, temos que fazer uma laparotomia no paciente, entendeu? Vamos atrás da incorporação da HIPEC, apenas para pseudomixoma e mesotelioma, que são duas patologias que realmente está estabelecido o tratamento. São 800 pacientes no Brasil por ano, 600, 800, que estão deixando de ser tratados. É muito pouco, mas são 600, 800 pacientes que estão morrendo por falta de tratamento, um tratamento estabelecido para essas duas patologias. Ok? Meu muito obrigado para vocês e estamos à disposição. Desculpa ter que sair e não participar do encerramento. Tá certo? Imagina. Um abraço, Marlene. Um abraço, Guta. Um abraço. Imagina, doutor Alexandre. Muito obrigada aí por ficar com a gente, pela sua fala. A gente segue aqui. Até a próxima, viu? Um abraço. Obrigada. Posso ser a próxima, Marlene, então? Pode. Então, minha sugestão, né, sem dúvida nenhuma, é gestão, tá? Gestão baseada em dados, em indicadores, vontade política, tá? Articulação entre a sociedade civil, a política, os gestores, tá? E, sem dúvida nenhuma, agora eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, que é a educação, né? Eu não tenho dúvida de que a educação de paciente, né, da população, né, entendendo a necessidade de fazer prevenção e de procurar os seus direitos, né? Eu acho que isso é fundamental, né? E a educação do profissional de saúde. Eu queria lembrar o Rogério, né, que é bem interessante a tua fala, eu acho que é um papel do gestor, de uma forma geral, tentar incentivar essa prevenção, né, como você mesmo mencionou. Agora, eu queria só lembrar que existe uma diferença muito grande, né, entre o público e o privado, né, em termos de rastreamento, e que provavelmente, aí você tem que tomar um cuidado na hora que você fizer esse teu incentivo, a gente rastreia demais algumas mulheres e de menos outras, tá? Se a gente for olhar, por exemplo, as recomendações do próprio Instituto Nacional do Câncer, ele fala em parar a coleta, né, da citologia cervical aos 65 anos, né? A gente tem algumas mulheres que não tinham mais necessidade nenhuma de continuar fazendo rastreamento de colo de útero e fazem. Algumas pacientes que fazem mais colonoscopia do que deveriam no privado também. Então, é por isso que eu digo que é importante a gestão, o conhecimento, que você monitore tudo isso, né? E, com isso, a gente vai conseguir racionalizar os nossos recursos, talvez oferecer medicação oral, né, para os pacientes oncológicos, né? Quer dizer, apressar esse rol da ANS para aprovar alguns medicamentos orais, né, que a gente sabe que são efetivos, né, e deixando de desperdiçar recursos em outros momentos, tá? Então, a educação é fundamental. E a última coisa que eu queria comentar, que eu acho que a gente não abordou isso ainda hoje, também sobre incentivo de trabalhos científicos, né? A gente falou da indústria farmacêutica, que cumpre o seu papel, ela, na verdade, pesquisa, né,
E a gente tem que agradecer, sem dúvida nenhuma, a ela, né? O que está faltando é a gente cumprir o nosso papel, né? Não só o nosso papel de negociar com ela medicamentos mais em conta, esse repasse de tecnologia, assim como incentivar estudos nossos, nacionais, que a gente produza os nossos dados, não só produza, como publique, né? A gente está com muita dificuldade de procurar esses dados nacionais, né? Então, eu acho que a gente precisa fomentar a ciência nacional, né? Para poder fazer um contraponto também com a indústria farmacêutica. Então, acho que a gente não se faz o trabalho de casa, a gente precisa de incentivo, né? Então, em resumo, eu acho que se eu tivesse que fazer um apanhado de como a coisa pode mudar, seria gestão baseada em indicadores e dados, né? Tomando conta de todos esses pontos que a gente colocou aqui: educação, produção científica, adesão dos pacientes ao tratamento, facilitação e acompanhamento, como se falou, navegação desses pacientes até o acesso do cuidado terciário, tá? Então, seria basicamente a minha sugestão. E eu agradeço imensamente de poder participar aqui com todas essas entidades presentes, que eu tenho certeza que todos estão com o mesmo objetivo, que é melhorar a saúde do paciente com câncer. Obrigada. Com certeza, a agenda é única, né? E a gente também, para quem assiste como cidadão, é o mesmo desejo. Quem gostaria agora na nossa rodada aí? Eu gostaria. Pois não, por favor. Bem, ainda aproveitando e fazendo complemento, né, dos nossos queridos que participaram anteriormente, adorei conhecer o doutor Alexandre, né? Você vê, meninas, Guta, Marlene, o quanto vocês são respaldadas, o quanto vocês são respeitadas, né? Ele fez 3 participações, uma dentro do centro cirúrgico, outra um pouquinho fora, outra já voltando. Então, para você ver o quanto que é importante isso, né? Então, eu fico cada vez muito encantada com todas essas perspectivas, com todas essas discussões. Então, só para acrescentar o que antes foi falado anteriormente pelos nossos colegas, o que nós ainda estamos defendendo, especialmente, nessa questão de dar efetividade a tudo isso que nós defendemos, né? Da mesma maneira que aconteceu com a pandemia, em que orçamentos extras eles foram colocados para votação, para que as compras das vacinas se efetivassem, é claro, houveram alguns atrasos, tudo foi muito surpresa para todo mundo, né? O Brasil todo parou, porque algo que nós não esperávamos que seria tão rápido vindo aqui para o nosso Brasil. Mas nós defendemos ainda esse orçamento diferenciado, porque o que aconteceu? Na pandemia, nós somos obrigados a ter esse orçamento diferenciado para combater uma crise global, vamos dizer dessa maneira. Mas o que nós teremos pós-pandemia também pode ser encarado como uma pandemia, né, de cânceres avançados. Então, nós precisamos realmente avançar nesse quesito, inclusive essa proposta já foi encaminhada para o Ministério da Saúde, não somente pela frente, mas também pela Comissão Parlamentar de Luta contra o Câncer, porque nós precisamos de ações efetivas. Por mais que nós tenhamos aí, que foi dito com relação à questão educacional, informação, mas são com investimentos que nós vamos ter esses serviços levados mais próximos da comunidade. Nós precisamos também, com relação a médicos, né? A doutora falou há poucos instantes de incentivá-los para que eles tenham oportunidade de estudar mais. A questão científica ela é muito importante, mas nós temos que incentivar novas formações. Hoje, em se falar de médicos hematologistas que cuidam de cânceres no sangue, nós só temos 2 em Rondônia. Então, nós precisamos também de mais profissionais que tenham essa oportunidade. Quando nós citamos inicialmente a atualização e modernização da tabela SUS, porque hoje esses profissionais eles se interessam muito mais pelo particular do que pelo SUS, e é no SUS que nós precisamos. E eu defendo a bandeira do Sistema Único de Saúde. Então, são algumas prerrogativas, para não ser repetitiva,
já que os nossos parceiros que me antecederam disseram muito bem sobre várias questões que precisam ser acrescentadas para que nós possamos, de fato, avançar, mas nesse quesito que nós ainda queremos não somente um orçamento diferenciado para as questões de prevenção e tratamento do câncer e também das doenças cardiovasculares, mas nós queremos essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade, porque prevenção, com toda certeza, ela é o principal remédio, e isso nós já estamos dizendo há bastante tempo, só precisamos efetivá-las de fato. E sim para a quimio oral, sim para a derrubada do veto, e se vocês me permitem, eu também já gostaria de aproveitar esse ensejo para me despedir. Eu estou chegando em Rondônia, estou agora no Mato Grosso, né, que é o estado vizinho. Nós estávamos em uma jornada aqui do Mato Grosso e agora já voltando para Rondônia. Então, tem um caminho árduo aí de mais 1.500 quilômetros. Agradecer de coração a esse fórum do Lado a Lado pela Vida, a qual eu sou fã de carteirinha. E muito obrigada, Guta. Obrigada, Marlene. Espero que tenha sido útil e me coloco cada vez mais à disposição desse trabalho efetivo. O terceiro setor, uma entidade tão querida e tão respeitada, e me coloco sempre à disposição, porque o que vocês trabalham, as bandeiras que vocês levantam, também estão no meu coração e nas minhas ações enquanto parlamentar. Muito obrigada, gratidão a todos, obrigada por poder ter participado com vocês. A gente que agradece, deputada, tem uma representante aqui, né, dessa frente parlamentar da qual você faz parte, que é tão importante, né, para a gente como cidadão. Agradeço de coração, viu? Agradeço de coração. Obrigada, Silvia. Um grande abraço. Um abraço. Para você também. Obrigada mesmo. Um forte abraço para todos. Podemos seguir? Faltando o doutor Rogério, doutora Liz, quem gostaria de fazer suas considerações finais nessa perspectiva, né, de como é que a gente muda esse cenário? Bom, então, só para complementar, eu acho que é importantíssimo deixar como mensagem é que hoje os estudos mostram que 1/3 dos casos de câncer podem ser prevenidos apenas pela mudança dos hábitos ao longo da vida. Isso é muito importante, porque o nosso sistema imunológico, ele tem uma enorme capacidade de resposta a todos os agentes, enfim, agressores do meio ambiente, mas se a gente soma exposições negativas, é igual a gente enfraquecer o nosso time de futebol, entendeu? É só abrir a zaga e deixar os gols entrarem. Então, assim, a gente tem que ter esse nível de consciência, que se a gente escolhe fumar, beber, comer de uma forma inadequada, levando à obesidade, não fazer nenhum tipo de atividade física, não se proteger do sol. As radiações ionizantes também têm a ver também com excesso de exames de imagem desnecessários e tudo mais. A gente vai somando fatores de risco que depois, ao longo da vida, pode levar a um câncer. Hoje, a gente tem 450 mil casos de câncer por ano no Brasil, excetuando o pele não melanoma. Somando com pele não melanoma, a gente tem mais de 600 mil. Imagina se desses 450 mil, a gente pudesse cortar 1/3, só por conta de mudanças no comportamento da gente e se conscientizando disso. O que você come, o que você faz, o que você escolhe, as suas escolhas, elas são fundamentais para o que vai acontecer na sua vida algumas décadas depois. Então, acho que essa acho que é a principal ponto que a gente tem que sempre falar sobre essa questão da prevenção primária, porque ela é a mais custo-efetiva. Você não vai gastar com tratamento, não vai gastar com nada, porque você já fez as escolhas corretas no início da sua vida e ao longo dela. Então, acho que é muito importante. A outra coisa é o seguinte, nós não temos exames preventivos para quase nenhum tipo de câncer. Então, para os poucos que a gente tem, por favor, façam uso. Façam uso, são poucos. Então, os que a gente tem que aproveitar. Mas tem que aproveitar, como diz a Maria de Fátima, de forma adequada. Não é fazer todo ano um exame preventivo, quando basta fazer de 3 em 3 anos.
fazer uma mamografia todo ano, quando basta fazer de 2 em 2 anos. Mamografia é radiação também. Então, todas essas questões, a ciência nos diz exatamente qual a melhor forma de você aproveitar e fazer uso desses recursos que hoje a gente tem. E se Deus quiser, nós vamos ter no futuro, né, a colonoscopia implantada como forma de rastreamento nesse país. A gente vai lutar para isso. Se eu pudesse dizer hoje, uma das coisas que eu gostaria de ver acontecer no país é um estímulo a uma especialidade médica que está desaparecendo no mundo, chamada patologista, sem o qual a gente não tem diagnóstico. Eu não sei como que a gente pode fazer isso, mas a gente vai ter que discutir essa questão, porque os patologistas estão cada vez mais raros, não só no Brasil, como no mundo. E sem esse diagnóstico, a gente não tem a confirmação e não tem o acesso ao tratamento. Então, a gente teria que enfrentar também essa questão. Então, basicamente, são esses 2 pontos que eu queria ressaltar. Queria dizer que foi um imenso prazer participar. Muito obrigada, Marlene e Guta, pelo prazer de estar aqui com essas pessoas, né, dessa magnitude aqui nessa discussão tão rica, né, e me coloco à disposição, em nome do Instituto Nacional do Câncer, para quaisquer outros debates que vocês queiram a nossa presença. Muito obrigada. A gente é que agradece, né, Marlene? É sempre um prazer ouvi-la, ouvir a sua empolgação, essa dualidade do otimismo com o cenário, que não é um pessimismo, mas é uma realidade crua, né, quando a gente analisa os dados. Então, muito obrigada pela sua participação. E, doutor Rogério, cabe ao senhor encerrar esse painel com as suas considerações. Eu vou encerrar aqui já primeiro me colocando à disposição do doutor Alexandre, né? Ele precisou ir, mas é importante que fique aqui o registro, a agência está à disposição dele, tanto para os debates, também à disposição de todos aqui, tanto para o debate como também o auxílio que a gente puder colaborar, nós estamos à disposição. Também responder a doutora Maria de Fátima, que nós acabamos não citando todos as melhorias implementadas pelos projetos da agência, mas essa sim é uma nossa preocupação, tanto a racionalidade da utilização dos recursos, como também a questão dos protocolos, a confirmação diagnóstica de forma oportuna, a melhor definição terapêutica, contratação de profissionais para o atendimento multidisciplinar, a diminuição do tempo transcorrido entre o diagnóstico e o início do tratamento, enfim, várias são as ações que nós implementamos nos nossos projetos. E também, só falar, também terminando aqui, também uma fala da doutora Maria de Fátima, também, em relação ao rol, né, a diminuição do prazo do rol, então dizer que o nosso processo de atualização do rol, ele tem sido, tem sofrido contínuo demoramento, né, e buscando a cada ciclo de atualização uma maior padronização, transparência, previsibilidade e também efetiva participação social. Então, a cada ciclo que a gente passa, nós estamos evoluindo. Nós fizemos a entrega do rol do ciclo de 2019-2020 no dia 1º de abril e imediatamente abrimos os debates com a sociedade sobre a resolução do processo, né, na diminuição do processo, do qual também participamos com várias conversas no Congresso, com a deputada Carmen Zanotto, com a deputada Silvia Cristina também, com os senadores, e nós tivemos agora a aprovação da diminuição, né, então nós temos algumas características novas no processo, que é a submissão contínua, ou seja, não precisa mais ter uma janela para submissão, assim que for aprovado na Anvisa, pode fazer a submissão da tecnologia a qualquer momento. Esses ciclos eles vão correr com análise individual e as incorporações serão realizadas a cada 6 meses. Né? A partir do momento da sua análise, a cada 6 meses, ela vai sendo feita a sua inclusão. Não somente para os antineoplásicos, mas para todas as doenças, para todas as tecnologias que estiverem disponíveis e forem submetidas à análise da agência. Então, hoje nós estamos prevendo, claro que com o aumento desse primeiro momento, um prazo máximo de 18 meses para se concluir e estar incorporado e disponibilizado aos beneficiários da saúde suplementar. Então, dito isso, em relação à mensagem final, sobre o que nós entendemos, não é diferente, nós entendemos que o atendimento oportuno, né, a racionalidade
da prescrição, da técnica terapêutica, a informação, acho que a informação é fundamental para que a sociedade tenha conhecimento e tomada de decisão. Então, lembrando, nós colocamos também no ar recentemente o nosso mapa assistencial, todos os nossos dados, nós transformamos em informações que estão disponíveis em painéis com BI, bem amigáveis, onde pode ser consultado, né, tanto em relação ao mapa assistencial, ao número de consultas, de tratamento, de terapias, e nós entendemos que a informação, e informação adequada, ela é de fundamental importância para a prevenção, para o autocuidado, né, para que a gente possa ter uma terapia melhor, e também o que nós prezamos muito é a coordenação do cuidado, que não deixa de ser uma racionalidade no uso do recurso. E, por fim, agradecer a todos o prazer imenso que eu tive de estar aqui nessa mesa, com todos os palestrantes, e também agradecer a Guta pela moderação, e não podia deixar aqui a Marlene, né, sempre nossas conversas sempre tão bacanas, sempre tão gentil comigo. Então, muitíssimo obrigado, e a INS está aqui à disposição de todos vocês. Muito obrigada, né, Obrigada. doutor Rogério, todos vocês que participaram desse painel, os que já foram. Como cidadã, Marlene, a gente agradece muito vocês do Instituto Lado a Lado, vocês são incansáveis, vocês trabalham diariamente na promoção desses debates, dessa agenda, convidando essas pessoas incríveis nos eventos de vocês. Então, é muito bonito, muito necessário, e a gente, como cidadão, tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente online agradece, viu? Essa força de vocês.